que que a gente chama de sistema? Sistema é uma parte do universo que eu separo para efeito de estudo. Como, por exemplo, agora eu quero que vocês entendam o que é substância, o que é mistura, para que vocês consigam ver melhor o mundo que te rodeia. Então eu vou separar esta parte para lhe ensinar. Esse vai ser o meu sistema, tá? Mas nós podemos falar em sistema em qualquer disciplina, em qualquer assunto. Vamos estudar a Era Vargas. Esse vai ser o seu sistema. Então, qualquer parte do universo que você separa para efeito de estudo é um sistema. Mas quando a gente separa um sistema, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um sistema homogêneo ou ele pode ser um sistema heterogêneo. O que seria um sistema homogêneo? Sistema homogêneo é aquele sistema que tem uma única aparência. Por exemplo, aqui dentro dessa sala agora, o ar que existe aqui dentro é um sistema homogêneo. Tem uma única aparência. Quando vocês misturam água e açúcar e conseguem dissolver completamente o açúcar na água, fizeram um sistema homogêneo, não é? Mas eu também posso ter um sistema heterogêneo, que é um sistema onde eu enxergo várias partes homogêneas distintas. Por exemplo, eu misturo água e óleo. Eu vejo uma faixa amarela e uma faixa transparente, né? Incolor. Então, aí eu estou com um sistema heterogêneo. Porém, do que pode ser formado um sistema homogêneo, que pode ser formado um sistema heterogêneo? O sistema homogêneo, ele pode conter apenas uma substância e em um único estado físico. Por que tem que ser uma substância em um único estado físico? Para ter uma única aparência. Por exemplo, é um sistema homogêneo formado por substância pura quando você espera um pouco durante uma chuva e vai lá e pega uma canequinha de água. Você pegou uma caneca de água destilada, porque se já está chovendo há algum tempo, a poeira já saiu do ar. Então você está pegando uma caneca de água destilada. Então você está pegando um sistema homogêneo formado de uma substância pura num único estado físico, tá? Ou então, eu também posso ter uma mistura homogênea, uma mistura de substâncias onde eu não consigo diferenciar uma da outra, tá? Por exemplo, a água que nós pegamos no nosso filtro lá em casa, ela é uma mistura homogênea. Ela não é água pura, ela contém flúor, ela contém cloro, ela contém sais minerais, é uma mistura homogênea, correto? Muito bem. Quando eu tenho um sistema heterogêneo, o que eu posso encontrar no sistema heterogêneo? Eu posso encontrar uma substância pura em dois ou mais estados físicos. Eu fiquei esperando chover, catei minha canequinha e quando eu fui com a minha canequinha pegar a chuva, começou a chover pedra, né? Granizo. Então o que acontece? Ali eu vou ter um sistema heterogêneo. É uma substância pura, porém ela se encontra em dois estados físicos diferentes. Ou então eu também posso ter uma mistura heterogênea, tá? Olha, vou mostrar para vocês uma mistura heterogênea que nós temos na natureza. Deixa eu ver se eu acerto aqui para mostrar direitinho para vocês. Olha essa pedra, que bonitinha que ela é, gente. Olha, isso aqui eu ganhei uma vez de um guia turístico em Fortaleza. Olha só, ela não tem aqui essas divisões, essas partes, eu não quero falar o nome disso porque ainda vou definir. Olha aqui, ela não tem essas partes diferentes, então cada parte dessa é uma parte homogênea. E aqui a natureza se incumbiu de fazer uma mistura heterogênea. Eu não sei dizer a vocês quais são as substâncias que estão aqui, tá? Mas eu sei que existem aqui várias substâncias. E tenho essa outra pedrinha aqui para mostrar a vocês. Isso aqui é um granito. Ó, deixa eu ver se eu consigo mexer para que vocês vejam umas pontinhas aqui brilhando. Vocês estão enxergando?
olha, umas pontinhas brilhando. Por quê? Porque aqui existem 3 substâncias: quartzo, feldespato e mica. Essas 3 substâncias se combinam e formam a pedra granito. E bruta é esta aqui. E tem aquela pedra que a gente encontra em algumas casas, em alguns estabelecimentos, tá? Bom, ficou claro o que é um sistema homogêneo, heterogêneo? Ótimo. O que eu chamo de fase? Fase é cada uma dessas partes homogêneas que eu consigo enxergar no sistema. Então, quando eu fui mostrar essa pedra para vocês, eu não queria falar porque eu não tinha definido, mas eu deveria ter dito assim, gente, olha aqui, olha as fases. A pedra tem esta primeira fase, essa outra aqui, essa outra de outra cor. As cores diferentes estão indicando que eu tenho substâncias nessas fases diferentes, tá? Então, fase é cada parte homogênea no sistema, tá? E o que é componente? Componente é cada substância que participa do sistema ou da mistura, se for o caso, né? Por exemplo, na pedra granito, nós temos 3 componentes: mica, feldespato e quartzo, tá? E nós também enxergamos 3 fases, porque a gente enxerga os pigmentos pretos, os pigmentos claros e a gente enxerga esses pigmentos brilhantes. E talvez de longe vocês estejam enxergando poucos, mas eu estou enxergando muitos, tá? Então são as 3 substâncias aqui presentes, tá? Se vocês tivessem, por exemplo, uma mistura assim, água com sal dissolvido, pedras de gelo, tá? E, por exemplo, enxofre. Então nós temos água, sal, enxofre. São 3 componentes, né? Agora, eu tenho água e sal dissolvido, uma fase. Pedras de gelo, não importa quantas, outra fase, porque é outra aparência. E o enxofre amarelo, outra fase. Enxergaram? Tá? Então, nós teríamos aí 3 componentes e 3 fases. Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora, o que é que a gente define como substância pura? E será que é muito comum nós encontrarmos ao nosso redor substância pura? Difícil, tá? Normalmente a gente encontra tudo misturado, né? Mas uma substância pura é sempre uma substância que pode ser simples ou composta. O que eu quero dizer com isso, simples ou composta? Se a substância é simples, ela é formada de um único elemento químico. Se ela é composta, 2 ou mais elementos químicos, não é? Então, substância pura é qualquer substância que pode ser simples ou composta. E por isso que eu já coloquei aqui, porque vocês fazem uma grande confusão com ser pura e ser composta, ser pura e ser simples. Então, a substância pura pode ser simples ou composta, formada por átomos, moléculas ou aglomerados de íons, todos iguais entre si. Para ser puro, tem que ser todos iguais entre si. Quando eu pego uma canequinha de água da chuva, depois de muito tempo de chuva, dentro da canequinha só tem moléculas desse tipo aqui, ó. E por isso que ela é água pura. Se eu pegar uma porção de NaCl, eu vou encontrar um aglomerado de íons assim, ó. Então, se eu tenho um aglomerado de íons desse tipo, eu tenho uma substância pura, só íons desse tipo, tá? E se eu pegar, por exemplo, eu gosto muito que vocês vejam as coisas, porque vendo a gente aprende melhor. Olha, isso aqui é uma pedra grafite. É a pedra bruta desse grafite que vocês têm em mãos.
tá? Se vocês estivessem aqui comigo, eu deixaria vocês fazerem um risquinho, um só, na minha caixinha, ó. Estão vendo? Risca é a pedra grafite. A pedra grafite, ela é formada só de carbono. Então, por isso que eu disse que a substância pura pode ser formada por átomos. São só átomos de carbono, certo? Assim como acontece nos metais. Uma placa de alumínio é formada só de átomos de alumínio. Ficou claro? Tá? Bom, vejam bem. A substância pura, então, pode ser simples ou composta. Quando ela é simples, ela é formada por um mesmo elemento químico. Que exemplos que eu posso dar a vocês? É substância simples, o O2, o N2, o O3, o P4, o PN, o F2, isso tudo é substância simples, tá? Olha o que aconteceu, eu escrevi aqui, é substância simples O2 e O3. É substância simples P4 e PN. Então, vocês estão percebendo que alguns elementos químicos dão origem a duas ou mais substâncias simples diferentes. Quando isso acontece, quando um elemento forma duas ou mais substâncias simples diferentes, isso tem nome, isso se chama alotropia. Então, alótropos são substâncias simples provenientes do mesmo elemento químico. Cuidado para não confundir alótropos e isótopos. Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. E alótropos são substâncias simples vindas do mesmo elemento químico. Tá? Aqui nós temos o gás oxigênio e o gás ozônio. Aqui nós temos fósforo branco e fósforo vermelho. Correto? Muito bem. Quando a substância é composta, ela é formada por átomos ou íons, né, de elementos químicos diferentes. Por exemplo, é uma substância composta a água. Ela é formada de hidrogênio e oxigênio. É uma substância composta o H2SO4. É uma substância composta o CuSO4. Certo? Se eu encontro mais do que um elemento, o HCl, trata-se de uma substância composta, tá? Olha, CuSO4, sulfato cúprico, falaremos muito dele durante o nosso curso. E eu trouxe um potinho, porque eu preciso muito que vocês guardem, que o cobre, quando ele forma substâncias com carga 2+, que é a estrutura cúprico, ele é sempre azul celeste. Ó, gente, dá para ver? Tem só um pouquinho, mas dá para ver, né? É sempre azul celeste. Guardem bem isso. Aonde aparecer Cu2+, é sempre azul celeste. Legal? Ficou tudo lindo, pessoal? Tudo entendido? Espero que tenha ficado bom, que tenham entendido, que aliás já estão ficando apaixonados pela química, não? Vão ficar, tá? Fiquem com Deus e beijo a todos.